Eu vou perguntar curto que o Ciro responde o que ele quer, porque mesmo que eu estou com um problema na voz que eu tenho faz tempo. Não, não só na voz, na cabeça, na voz, tudo quanto é lugar. Mas, Ciro, você que é economista, você que entende de finanças, você que entende de direito, na verdade você entende de tudo, não é? Mas, simplificando, o que é que você acha que significa a gente manter a democracia agora, para não ter uma convulsão social, por causa de comida? 78% de inflação, cara, com o dólar lá em cima e o real não valendo nada. Ah, porque a invasão da Ucrânia. Pô, caramba, eu acho que a invasão da Crimeia em 1818, porque desde lá é que estão roubando o Brasil e ficam colocando o culpa em guerra. Depois veio, não, porque agora tem a Revolução Bolchevique. Não, agora é a Primeira Guerra Mundial. Não, é o contrário, né? Veio primeiro a Primeira Guerra. Agora é a Segunda Guerra. Agora é a Guerra Fria. Cacete, os caras roubam esse Brasil pra caramba. Guarda dinheiro para fazer campanha e põe culpa em guerra. Põe culpa em pandemia. Nós estamos ferrados faz tempo. Agora, o brasileiro está acostumado a sofrer, mas não está aguentando mais. Bom dia, Ciro. Bom dia, Datena. Um abraço a você. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que me dá de cumprimentar a boa gente brasileira e do mundo, né? Porque você também está na internet, tanto em São Paulo, pela nossa Bandeirantes. Datena, não é por acaso que você é muito popular e que eu repito sempre que você tem vocação para a política. Você faz um resumo muito eloquente, porque democracia, mesmo para certos setores mais progressistas, mais à esquerda, mas são burgueses, não pode ser uma filigrana, sabe, uma retórica. Democracia tem que ser um regime de oportunidade, em que cada cidadão sinta que naquele espaço onde ele está atuando, existe um lugar para ele tratar decentemente a sua família, para ele alimentar a sua família, que é o primeiro de todos os direitos. E isso está sendo subtraído do povo brasileiro há muitos anos. Você tem toda a razão. Mas mais importante é a gente não deixar que o povo se desespere. Por quê? Porque tem saída. Deixa eu dizer para você, Datena, a diferença do Brasil para a esmagadora maioria do mundo é que o Brasil tem alimento sobrando. Se você pegar todas as toneladas de carne, de feijão, de milho, de soja que o Brasil produz e dividir por cabeça, dá para ficar todo mundo muito rico, muito gordo, sabe? E ainda sobra. Só para tentar aqui para a população entender claramente. Então, o problema brasileiro é de distribuição. E essa distribuição é feita sob o ponto de vista global, porque, como você falou, o real está desmoralizado, o dólar muito forte. Então, veja bem, quem produz carne, quem produz frango, quem produz porco, quem produz milho, quem produz soja, está preferindo vender para o chinês, para o europeu, porque eles estão botando preço em dólar para levar as mercadorias brasileiras. E isso faz com que falte comida no Brasil e a pouca que fique muito caro. Agora mesmo uma companheira que nos ajuda aqui em casa estava dizendo, com os olhos cheios de lágrimas, que gastou R$ 12 para comprar café e açúcar. Dois produtos onde o Brasil é o maior produtor mundial, sobrando, com folga. Então, veja, o que podia ser feito nisso? O que o Brasil já fez, e o diabo é isso, viu, Datena? O Brasil já fez. É uma política de abastecimento e preço. O que é isso? É você entender que o governo é o responsável, não para plantar ele mesmo, mas para garantir o abastecimento e os preços normais. O preço, quando o produtor produz, é tanto produto que o preço cai. Ele morre na mão do atravessador. Então, o que deve fazer um bom governo que o Brasil fazia e não faz mais? Entra comprando. Estabelece uma política de preço mínimo para proteger o produtor da exploração do atravessador, ou porque ele não tem dinheiro, tem que pagar o banco, ele não pode guardar, ele não tem onde armazenar. Então, o governo compra e volta a dizer para o povo brasileiro desesperançado. Nós fazíamos isso exemplarmente no passado. Pois bem, Fernando Henrique, Lula e Bolsonaro destruíram a estrutura de abastecimento e preços do Brasil por prostração ideológica. Por quê? Porque quando você compra do produtor garantindo bom preço para ele, você guarda e aí tem uma crise, uma seca, né? Faltou chuva, ou o chinês entrou comprando, o governo tendo estoque, dissolve esses estoques, vendendo por um preço que o povo possa ter acesso a ele. Existia a Conab, a Cibrazen, a estrutura de abastecimento e preço do Brasil foi toda destruída. E o projeto que você fala aí, o meu projeto é muito pé no chão.
Eu proponho concretamente restaurar essa capacidade do governo brasileiro de ajudar as famílias a enfrentar a vida. Por exemplo, a inflação no Brasil é produzida pelo governo, Datena. Os economistas que falam na televisão é tudo alugado para banco. Quem produz a inflação no Brasil é o governo. Como? Ele determina o preço dos combustíveis. O gás de cozinha, que ninguém mais pode pagar, o querosene de aviação das passagens aéreas que estouraram de preço no Brasil, o diesel do frete, que está no preço da carne, que está no preço do tomate, que está no preço de tudo, porque tudo é transportado de caminhão, e o caminhão usa o óleo diesel, não é? A gasolina do taxista, do motorista de aplicativo, tudo isto é o governo que determina. E você não pode mais continuar com essa política de preço. Depois, o outro preço da inflação é a energia elétrica, que também está no preço de tudo. Se você entra num comércio, tem que ter luz, tem que ter a vitrine, tem que ter tudo, aquilo tudo é energia. O governo aumentou a energia brasileira 200% acima da inflação, porque se vendeu para as grandes multinacionais, em São Paulo, aqui no Ceará, e ao invés de cobrar o custo de oferecer energia, que é a mais barata do mundo, porque é de base hidráulica, eles indexaram para o investidor estrangeiro, eles vincularam ao dólar. Ao dólar explode, o preço da energia explode sem ter nenhum custo explodido, porque a água continua a mesma coisa, seca ou chuva está do mesmo jeito, e esse ano é um ano bom de chuva. Então, veja, o primeiro preço, gasolina e combustíveis, o governo que determina. Energia elétrica, o governo que determina. E o terceiro preço, os alimentos, não é que o governo determina, mas o governo tem um papel que é entrar fazendo estoques reguladores para regular os preços para o produtor na safra, para não ser explorado, e para o consumidor, especialmente quando tem crise. Isso é o que nós precisamos fazer. Não vai longe, acho que faz ano atrás, é difícil a gente lembrar, porque a pandemia alterou a cronologia, eu não me lembro mais, nem de quando foi ontem, mas não vai longe. Teve uma perspectiva de quebra na produção de arroz no Rio Grande do Sul. O governo, através do seu Paulo Guedes e a equipe econômica dele, o governo importou milhões de toneladas, veja bem, hein? Milhões de toneladas de arroz. E não usou o estoque regulatório em momento algum para fazer baixar o preço do arroz. Trouxe o arroz, acredito até que tenha exportado parte do que importou para a China, que come arroz pra caramba. Quer dizer, nem o estoque regulatório, você está dizendo em usar estoque regulatório interno, mas nem o estoque regulatório que você importou dos Estados Unidos é um absurdo. A gente importar álcool, a gente importar comida, se a gente é um dos maiores produtores de comida, mas importamos. E não usaram o estoque regulatório, o preço do arroz foi às alturas. Então é uma loucura, sabe? É uma política maluca. Eu já disse várias vezes aqui, inclusive para o presidente da República, nos programas que eu faço, que eu teria trocado o Paulo Guedes há muito tempo. Então, alguma coisa não está fechando aí. Alguma coisa está errada aí. Você não pode ser o maior produtor, um dos maiores produtores de alimento e, de repente, morrer de fome. Não pode. Meu irmão, a Bíblia, que é uma preciosa lição de vida, além de ser o fundamento da nossa fé cristã, a Bíblia tem uma lição muito preciosa que a gente tem que aprofundar nela. Diz a Bíblia, ninguém serve a dois senhores, porque se você bem servir a um, ao outro você vai desservir. E se você bem servir ao outro, não será ao um que você vai bem servir. Essa é uma lição da Bíblia. O sistema econômico brasileiro, por isso que eu sou uma pessoa que estou convocando o povo a uma rebelião dentro da democracia, uma rebelião esperançosa, uma rebelião em paz, mas uma rebelião, porque o sistema econômico no Brasil foi montado para isso. Não é por acaso. Você diz que tem alguma coisa errada? Tem uma coisa profunda e definitivamente errada, mas deixa eu lhe dizer, o grande tubarão do agronegócio que financia o Bolsonaro, que financia a campanha do Lula, que dá jatinho para o Lula passear para cá e para lá e que financia o coisa, está enchendo o bolso de dinheiro. Eu não condeno ninguém a ganhar dinheiro, percebe? Mas se ele pode vender em dólar e botar essa montanha de dólar no bolso sem pagar imposto, porque o agronegócio nem sequer imposto paga, sem empregar ninguém, porque é tudo com máquina e tal, é o governo que tem que responsabilidade de garantir o abastecimento doméstico. Tenho nada contra ninguém ganhar dinheiro. Está tudo certo, não tem problema nenhum ganhar dinheiro. Mas o papel do governo é, ao garantir que quem trabalha e produz ganhe dinheiro, que o povo não seja espoliado e morra de fome.
Meu irmão, espera um pouquinho, o maior rebanho de boi do mundo está pastando nas terras brasileiras. E o povo do Mato Grosso, que é um pedaço desse maior rebanho do mundo, outro dia nos ofereceu essa cena trágica, que é uma cena de todo dia pelo Brasil afora, indo para a fila do osso, porque alguém de um frigorífico mais ou menos caridoso resolveu doar os ossos. Meu irmão, isso não está direito. Sabe, a gente precisa se rebelar contra isso, porque o povo toma na cabeça e diz amém. Não é que eu estou condenando o povo, não é culpa do povo, mas nós precisamos fazer com que o povo acorde para entender que nós temos uma eleição, e a eleição é uma oportunidade para a gente obrigar todos os candidatos, não sou eu, todos os candidatos a fazer o diagnóstico da doença. Por que o Brasil tem tanta comida e o povo está passando fome? Está aqui o meu diagnóstico. É porque tem uma minoria muito pequena, muito poderosa de barões que prefere vender tudo lá fora em dólar, deixando o mercado brasileiro sem abastecimento. E o governo é sócio conivente disso porque não cumpre o seu papel. Qual é a proposta? Formar estoque regulador, comprar na safra, guardar e distribuir na entre-safra para manter o preço estável. Bom, caiu o ministro das Minas e Energia, que eu nem sabia quem era, o tal de Bento. O Bento foi embora. Aí botaram, eu não vou perder essa oportunidade aqui, deve ser por isso que nós estamos passando fome. Botaram um cara chamado Adolfo Salchida, lembra salsicha, né? Que me lembra o Churchill que se dizia, se o povo, disseram que não foi o Churchill, mas sei lá se foi o Churchill ou não, que se o povo soubesse como é que é feita a salsicha política, não é verdade? Mas explica para mim, o Ciro, como é que resolve o assunto do combustível? O Chorão esteve aqui anteontem e o Chorão estava morrendo de medo de falar em greve, mesmo porque ele é candidato agora. Foi a primeira vez que eu vi um líder sindical que não queria greve. Tá? Aí ele falou assim, olha, Datena, a gente só entra em greve se o povo for a favor. Eu, toda vez que fiz pesquisa de greve aqui, nem sempre a maioria, por quê? Porque o cara não gosta da greve dos outros. A greve do ônibus vai me ferrar, porque eu não vou chegar no meu trabalho. A greve dos caminhoneiros vai ter desabastecimento, vão parar as estradas, eu não quero a greve. Aí eu botei o telefone no ar aqui. Ciro, de 500 pessoas... Ô João, quantas pessoas mais ou menos para não mentir sozinho aqui? Quantas pessoas ligaram aí? A gente colocou 90 mensagens nesse dia, acho que só 2 mensagens diziam não à greve. Colocou só 90 porque não cabia. Isso, exatamente. Foi a primeira vez que foi um coro uníssono. 2 pessoas entre 100, entre 90, disseram não à greve. E o resto, o caminhoneiro tem que parar, não aguento mais. O cara está tão revoltado com a situação dele que ele não está nem aí com o que vai acontecer na frente. É isso que você falou. Nós não podemos cair em desespero. Eu acho que quando o Ciro fala em rebelião, ele fala em rebelião democrática através do voto. Acho que é isso que o Ciro está falando. O Ciro não está falando em pegar em arma, atirar em ninguém. Não. Ele está falando rebelião democrática através do voto. É bom explicar isso, porque nós dois aqui, os caras, comunista e o caramba, mas é bom explicar. Agora, o que fazer com a Petrobras? O que fazer com esse aumento absurdo, principalmente do óleo diesel, também do combustível comum que todo mundo usa, mas o óleo diesel que é fundamental e é questão de segurança nacional. Se o cara aumentar mais 1 centavo o óleo diesel, sei lá o que vai acontecer. O povo todo a favor de greve. Então, o que fazer com a Petrobras? Nós, cristãos, precisamos amadurecer a lição do nosso livro sagrado. Ninguém serve a 2 senhores. Ou bem você serve a um e desserve ao outro. Já falei aqui, vou repetir. Ô, Datena, tecnicamente, não tem nenhum mistério, nem nenhuma dificuldade. Acredite, é tão difícil as pessoas acreditarem, meu irmão. Mas eu digo a você, com a experiência de 40 anos de vida pública, eu fui governador, fui ministro da Fazenda, percebe? Eu sei o que eu estou falando. Sabe, eu seria um grande canalha se eu estivesse falando coisa desse tipo e não fosse rigorosamente demonstrado verdade o que eu estou falando. Deixa eu lhe dizer, é muito fácil, olha como é chocante eu dizer isso, resolver o problema trágico da Petrobras hoje. Como é que se resolve isso? Vamos botar o nosso povo na jogada para poder não ter essas guerras de propaganda. Meu irmão,
quanto é que custa um sanduíche na Moca? Como é que você apura? Como é que o dono do sanduíche apura o preço? Ele faz o custo do sanduíche, quanto é que custa o pão, quanto é que custa o queijo, quanto é que custa o ovo, o presunto, se for o caso, a manteiga, a energia que ele gasta, o gás, o óleo e tal. E em seguida ele bota um lucrozinho ali em cima e faz o preço. Não é isso? É custo de produzir mais um preço que paga o trabalho dele. Por que ele não pode botar um preço lá em cima? Porque vem o outro cara, faz o sanduíche mais barato e toma o freguês dele. Será que é difícil a gente entender isso? Não é, não. Nosso povo, se tiver direito, vamos explicar. Mas eles não querem que o povo entenda porque vão ver o tamanho do abuso que estão praticando. A Petrobras foi criada em 1954. E em 2016, olha aqui, entre 1954 e 2016, a Petrobras calculava o preço dos combustíveis assim como a gente calcula o preço de um sanduíche. O custo de produção, mais um lucro razoável, tanto que ela cresceu e virou a maior empresa brasileira, uma das maiores empresas do mundo, com o sacrifício do povo brasileiro que financiou essa grande portentosa corporação que é a Petrobras, com 50 mil empresas subsidiárias, com engenharia extraordinária, com tecnologia de ponta, respeitada mundialmente. Pois bem, em 2016, assim que derrubaram o governo da Dilma, num golpe de Estado que ela ajudou a fazer pela incompetência, pela corrupção generalizada, enfim, pela traição daquilo que tinha prometido, enfim, todo mundo entende o que aconteceu no Brasil em 2016. Mas eu estou querendo datar, porque isso mostra que foi a política. Sabe o que aconteceu em 2016? O Michel Temer resolveu que a Petrobras não ia mais cobrar o custo de produzir, mas um lucro razoável. O Michel Temer resolveu que a Petrobras ia cobrar agora o preço internacional, em dólar, como se o Brasil não produzisse nenhum barril de petróleo. E nós aqui produzimos todo o petróleo que precisamos e ainda tem uma sobra. Nós somos raros países que são, o Brasil é um deles, exportadores de petróleo. E por que ela cobra esse preço exorbitante? Porque, ao contrário do sanduíche, que se ele botar um preço grande demais, vem um cara e toma o freguês dele, a Petrobras tem um monopólio protegido pelo governo da Atena. Vamos ajudar o nosso povo a entender. É um monopólio, significa que ela não tem concorrência. Por isso que a Petrobras faz este abuso criminoso, porque ela não tem concorrência. Quem não quiser comprar o diesel que ela paga, o gás de cozinha que ela cobra, vá se queixar para o bispo. Porque não tem concorrência. Pelo contrário, o que é que eles fizeram? Estão paralisando as refinarias da Petrobras, estão paradas 1/3 hoje, e estão importando em dólar do estrangeiro, coisa que a gente sabe fazer aqui, financiando com o tostão brasileiro, no momento de maior desemprego da história, emprego nos Estados Unidos. É tudo toco, meu irmão. É tudo propina. Aí você diz, como é que você prova isso? Eu provo com o lucro da Petrobras. O lucro das petroleiras globais, Atena, eu sou um estudioso, procuro me cercar de sábios que me orientam. O lucro das petroleiras, Total, Exacol, Shell, British Petroleum, essas coisas, o lucro delas é entre 6,5% e 7% ao ano de lucro, que já é uma pancada. Olha lá para um negócio ganhar 7%, é porque é um excelente negócio. O da Petrobras, lascando o povo brasileiro, foi de 38%, meu irmão. 38%. O que eles fizeram com essa montanha de dinheiro? Foram 102 bilhões no ano passado, bilhões de reais. E esse trimestre, 1, 2, 3 meses, janeiro, fevereiro e março, a Petrobras contabilizou 45 bilhões de reais de lucro. O que eles estão fazendo com esse lucro? Numa empresa séria, esse lucro exorbitante ia pagar dívidas. O que a Petrobras faz? Na mão para a boca, ligeirinho, distribui todo esse lucro para os acionistas minoritários que estão mandando e desmandando no governo brasileiro desde o Fernando Henrique. Quem foi que entregou para os acionistas privados, estrangeiros e brasileiros, a maior parte do capital não votante, aquele que não manda na Petrobras, que quem manda é o governo? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o senhor Fernando Henrique Cardoso. Hoje, Datena, 64 de cada 100 reais do capital da Petrobras não votante estão na mão de acionistas privados, que dão as cartas, subornam presidentes, porque são bilhões de reais. Ou a gente se rebela contra isso, e eu vou explicar de novo, é uma rebelião dentro da democracia. É uma rebelião esperançosa, é uma rebelião pelo voto. Mas não vamos deixar a eleição consolidar mais uma vez essa tragédia. Por quê? Porque o Lula está aí prometendo que vai manter o mesmo sistema econômico. Então fica o Bolsonaro fazendo
M, né? Para não falar palavrão aqui, fazendo todo dia coisa, a inflação estourada, o desemprego estourado, a informalidade estourada, o pior poder de compra do salário mínimo da história, inflação generalizada para todo lado e o Bolsonaro ainda é competitivo. Por quê? Porque o Lula e o PT botaram uma sombra, de maneira que você agora está obrigando o povo a escolher entre coisa ruim e coisa pior. Estou pedindo a Deus, todo dia, que ilumine a minha palavra. Se não for para mim, que seja para outro. Mas vamos desarmar essa bomba. O Brasil não aguenta mais tanta tragédia e, na verdade, volto a dizer, ninguém serve a dois senhores. Se as coisas estão assim, o Brasil sobra petróleo, o Brasil sobra alimento, é porque tem alguém no poder traindo o povo desde muitos anos para cá. Não, entregando empresas importantes e lucrativas, praticamente da mão de poder estrangeiro, empresas de segurança nacional. Empresas de segurança nacional. Agora, por exemplo, o que significa isso? Que o cara fica falando em golpe, militar da golpe e tal. Pô, golpe é o povo com fome. Esse é o grande detalhe. Por exemplo, o que significaria uma greve de caminhoneiros numa economia globalizada em que o Brasil é um país emergente, apesar de rico, tem uma distribuição de renda canalha, tem 3 ou 4 com dinheiro, 210 milhões numa pindaíba de Dadó. O que é que significaria uma greve de caminhoneiros agora, Ciro? É simplesmente o colapso da economia. Eu te explico por quê. 80% de todas as cargas brasileiras são transportadas por transporte modal rodoviário. Isso também é um erro estratégico. Como o Brasil não tem projeto, não entendemos, e isso também ninguém serve a dois senhores. As multinacionais do automóvel controlando os governos brasileiros montaram uma rede em que 80% do transporte é rodoviário. Ora, a maioria esmagadora da população brasileira está lindeira ao litoral. E a nossa estrutura de produção, não é, tirante petróleo que está no litoral, o resto é tudo no grande interior do Brasil. O agronegócio, os rebanhos, a produção de soja, a mineração. Então, evidentemente, o modelo que devia organizar os transportes no Brasil era grandes ferrovias, para drenar as riquezas de grande volume do interior para o litoral, e cabotagem, ou seja, aquela navegação mais barata, e que é muito mais barato do que o frete. Mas o mal está feito. Então, 80 de cada 100 toneladas de carga, vale lembrar, remédio, máquinas, não é? Insumos da produção, tudo vai para o caminhão. Se para, colapsa a economia. Colapsa a economia completamente. Agora, veja, isto é uma aberração, irmão. Tanto porque, sob o ponto de vista da política de preço da Petrobras, é uma questão meramente política, não é técnica. Eu não estou falando de a gente fazer petróleo barato, porque eu sou bonzinho. Não, é fazer o custo. E sabe quanto é o custo, Datena? Deixa o teu povo saber. A Petrobras produz o petróleo mais barato do mundo, $10 o barril. Quando entra a cascata toda, distribuição, refino, lucros, impostos, toda a esculhambação que tem, vira $30. Sabe qual é a política? Em vez de cobrar $30 mais um lucro, 7%, 10% e tal, já seria muita coisa, ela pega o preço internacional só por política. E aí tem uma confusão uma invasão da Ucrânia pela Rússia, o petróleo bate em $140, o Bolsonaro manda passar os $140 para o povo. Aí a Petrobras, que gasta $10 para produzir, cobra 140. Por isso que o lucro exorbita. E ela distribui todo esse lucro trimestralmente, ali ligeirinho, sem pagar um centavo de imposto para aqueles que controlaram o capital privado, porque o Lula e o Fernando Henrique, aí tem, irmão, deram de mão beijada esse pedaço da Petrobras para os estrangeiros e para os banqueiros no Brasil. Olha, eu acabei de comentar um pouco antes de você chegar aqui sobre 14 ou 15 refinarias que tem no Brasil depauperadas, que não interessa a esse povo refinar o nosso petróleo aqui, e não é só petróleo, não, não é só combustível, não é gás de cozinha que a gente está falando, são vários produtos manufaturados do petróleo que a gente podia ter um polo industrial enorme em cima disso. Nós produzimos petróleo barato pra caramba, temos uma reserva do pré-sal que é inesgotável, é como se fosse a reserva que os Estados Unidos não mexem lá no Alasca. É uma coisa impressionante que nós temos no pré-sal aqui. Agora, interessa a Petrobras
transformar essas refinarias em boas refinarias? Não. Ela refina tudo lá fora. Interessa a Petrobras fazer pelo menos maiores refinarias no Brasil para refinar o petróleo aqui e produzir, investir no polo petroquímico para que empresas que poderiam manufaturar outros vários produtos do petróleo que nós importamos a preço de ouro aqui, claro que não custa. E claro que se não fazem isso, é porque tem gente ganhando aí, metendo a mão. É uma questão lógica. É a questão do alimento, pô. Você falou em custo de produção, é a questão do alimento. O alimento Capês do Procon falou aqui, Datena, teve mercado que aumentou pra caramba durante a pandemia o preço de tudo. E hoje está insuportável. Por isso que é insuportável. Fizeram na pandemia uma roubalheira desgraçada que agora, quando tem motivo até para você aumentar alguma coisa, você chega a um preço exorbitante. Você já aumentava o preço dos combustíveis durante a pandemia. A economia está quebrada, vamos aumentar. Aí vem uma invasão da Ucrânia, você aumenta mais. Então o copo d'água vai para o espaço. O Capês garantiu aqui que multou redes de mercados e tal, mas a multa de 10 milhões para esses caras que ganham bilhões não significa nada. Que ele constatou que não havia aumento no custo de produção, não havia aumento no intermediário e que os mercados, pela demanda, esfolaram o povo. Está entendendo como é que é o negócio? Que lá na pandemia botaram o preço lá em cima e agora, quando tem motivo até por uma economia globalizada quebrada e a invasão da Ucrânia, e hoje aconteceu uma coisa que eu não vi ninguém falar até agora. Eu li de madrugada aí que a tal de Islândia está querendo entrar para a OTAN. Isso aí, para pisar no pé do Putin e ter uma guerrazinha, uma terceira guerra, não dura um minuto. Então nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Agora, não dá mais para aumentar preço. Está na cara que os caras especularam demais. Você fala em banco, né? Os 4 bancos que estão entre os 10 que mais faturaram no mundo. Mas não foi só banco, não. A maioria do setor produtivo, que ainda é pequeno no Brasil, ganhou dinheiro pra caramba em cima de gente morrendo de fome. Políticos ganharam dinheiro pra caramba com aumento de ICMS, porque aumentava tudo, e eles não reclamavam. Não foi só o governo federal, não. Governos estaduais que economizaram bilhões para campanhas políticas agora. E com fundo eleitoral nojento de 5 bi, mais de 5 bi. Não tem cabimento, o povo só se ferra por causa disso. Por isso você está ferrado aí, onde você está, por causa disso. Que o Ciro explica de uma maneira coloquial que você já entendeu. Agora, Ciro, tem jeito ainda? Tem jeito ainda? Tem jeito. Olha, tecnicamente, Datena, não tem nem muita sofisticação. Eu assumindo, por exemplo, a presidência, no primeiro dia, eu convoco o Conselho de Administração da Petrobras, onde o governo ainda tem maioria, e esse conselho será determinado de mudar a política de preço. Ela vai voltar a ser uma política de preço séria. Qual? Quanto custa produzir, mais um lucro razoável para a Petrobras pagar as suas dívidas, seus investimentos, etc, etc. Imediatamente muda a política. Você diz assim, mas é só isso. É só isso, meu irmão. O que é chocante é isso, é que é só isso mesmo. E os caras ficam inventando coisas. O Bolsonaro parece assim, troca os caras, faz um teatro. A Petrobras está estuprando como se ele fosse o ombudsman do governo, como se ele fosse o fiscal do governo. Ele é o responsável por isso. Como ele quer servir a dois senhores, ele desconta para o povo como se estivesse lutando para mudar a política de preço e, na verdade, garante a política de preço. Esse ministro foi trocado agora porque ele quer criar uma polêmica de privatização da Petrobras. É isso. Mas é do Paulo Guedes. É 6 por meia dúzia, irmão. É tudo picareta do mesmo esquemão. E o sistema quer me ver expelido. Eles não querem nem sequer que eu tenha direito de falar. Exigem todo dia que eu tire a minha candidatura e o sistemão ganhou o Lula. Então é Lula e Bolsonaro, um protegendo o outro. Por quê? Porque os dois garantem o mesmo tipo de modelo econômico. Eu estou falando concretamente, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, é o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Isso é que explica a tragédia brasileira. E a governança política. O Roberto Jefferson, o Valdemar Costa Neto, que a gente conhece, estão em todos os governos. Então eles brigam, botam a gente para brigar. Tá aí, 25 anos de esculhambação, um chamando o outro de corrupto. Ricardo Barros. O Alckmin e o Lula se juntam de uma forma absolutamente vergonhosa e ainda traz o Boulos.
né? Então o Boulos esculhambava o cara do despejo de Pinheirinho, que foi o Alckmin, e ele é o MTST que invade terreno de Pinheirinho. Agora estão tudo junto, na mesma lambança, comendo no mesmo coxo, como se o problema brasileiro fosse só derrotar o Bolsonaro. O problema brasileiro não é derrotar o Bolsonaro, o problema brasileiro é derrotar o sistema econômico que lasca o nosso povo. E aí você diz, tem jeito? Ora, meu irmão, o mundo não tem como melhorar o preço de alimento, porque o mundo é comprador de alimento. O mundo da Europa não tem comida. A China não tem comida. Tem. Sabe? O Brasil tem comida sobrando. Trata-se de organizar a distribuição, não deixar que a selvageria do lucro de curto prazo deixe o nosso povo passando fome. Mas isso você tem que ter lado no sistema econômico. E o lado brasileiro, do sistemão, é esse, é cada um que ganhe e o mais fraco que se arrebente. Então a política de preço da Petrobras, o Brasil é exportador de petróleo, deixa o povo saber disso. Nós não compramos petróleo do estrangeiro, a não ser quando a gente precisa trocar tipo de petróleo aqui e acolá, mas nós temos capacidade tecnológica de processar nas refinarias brasileiras todo e qualquer tipo de petróleo. Pesado, leve, eu tenho estudado isso profundamente. Então, o Brasil tem saída. Essa é a nossa sorte. E o problema brasileiro é político. Então, viva! Nós temos um povo que vai votar a favor de manter isso que está aí, ou um povo que quer mudar isso daí. Vamos organizar o debate que dá tudo certo. Olha, pesquisa política, a maioria está sendo contratada pelo sistema financeiro. Podem dizer que não, porque tem jeito de dizer que não, mas a maioria é contratada pelo sistema financeiro. Não há dúvida absolutamente nenhuma disso. É só partido político bilionário que gasta dinheiro com pesquisa para botar candidato onde eles querem que fiquem. Não é verdade? Eu estou dizendo de pesquisas que são dúbias. Sabe? Tem pesquisa boa, mas eu estou dizendo de pesquisas dúbias. Tem pesquisa que aponta que o Bolsonaro está a 5 pontos do Lula. Outra que ele está na frente do Lula. E saiu uma pesquisa agora que ele perde no primeiro turno. Então, quando o Bolsonaro questiona a pesquisa, você tem que falar, mas cara, a pesquisa sai de um jeito. Agora, o principal da pesquisa inviabiliza a terceira via, que não tem terceira via. Terceira via é você. Mas a pesquisa inviabiliza você. Não adianta os caras saírem para a terceira via, só tem um nome de terceira via que é você. É uma questão óbvia de você observar, não precisa ser cientista político para ver isso. Então você seria o cara de terceira via. Mas a pesquisa política te inviabiliza dando esses números ao Bolsonaro e dando esses números ao Lula. Aí você vai para a rua, nos atos do 1º de maio. Não vai quase ninguém nas manifestações do Lula, vai gente na manifestação do Bolsonaro, mas nem tanto, e o Brasil tem 20% de abstenção, que já é altíssimo. Não é? Esses atos serviram para provar, não é que o cara não quer votar, é que o cara não está tão polarizado quanto estão dizendo que está polarizado. Me parece uma leitura clássica disso. Porque o brasileiro, dizia Ulisses, enquanto não tiver comida no prato, enquanto não tiver um teto sobre a cabeça, enquanto não tiver educação e saúde, precisa mudar e vai mudar. O brasileiro é inteligente, ele vai votar. Eu duvido que o índice de abstenção vai ser grande. Pelo contrário, ele vai votar. E é nesse nicho que você pretende pescar, porque no núcleo duro de um e de outro você não vai pescar nada. Esses votam nos dois caras. Mas me parece que o nicho de pessoas que estão em dúvida em votar é muito maior do que as pesquisas apontam. Mas muito maior. Não acredito em abstenção enorme, porque os brasileiros querem que o Brasil mude, entendeu? E é aí que pode estar o pulo do gato, que os caras fazem conta de chegada, com margem de erro e daí por diante, e praticamente tiram você da terceira via. Você é o único cara da terceira via, o resto é tudo candidato militar, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, e daí por diante, tirando o Lula e o Bolsonaro. Você entendeu? Então, você observa também dessa forma, e é aí que você está querendo mostrar ao brasileiro que na hora de votar, o cara vai votar em alguém, que você é a opção.
Veja, Datena, eu tenho muita humildade para saber do tamanho da dificuldade que eu tenho de ser o único cara que enfrenta o sistema. E o sistema é uma coisa muito prática. Você disse aí, vou dizer de novo. Acabou de ser divulgada uma pesquisa, Genial Quest. O que diabo é Genial? É um banco. 2 dias antes tinha divulgado um XP e PESP. Quem é o XP? É outro banco. Sabe quanto custa uma pesquisa no Brasil? R$1 milhão. Sabe o que é mais grave? Eles têm tanto dinheiro que um partido como o meu pode perfeitamente contratar o Instituto de Pesquisa, mas eles contrataram todos. E contrataram, assim, por R$30 milhões a exclusividade. Então, eu não tenho com quem fazer uma pesquisa. Eu estou procurando uma multinacional, um estrangeiro qualquer, que tope vir fazer uma pesquisa no Brasil para eu próprio caminhar com alguma ciência. Mas a minha experiência também me indica algumas coisas. Primeiro, a base censitária no Brasil está errada. Nós não fizemos o censo, que é feito a cada 10 anos, nós não fizemos. E o Brasil, nos últimos 12 anos, mudou profundamente. Só quem não sabe disso é o Lula, que parou no tempo, congelou, sabe, completamente defasado, velho. Não é velho de idade, é velho nas ideias. Ele não entende mais o Brasil. Ele acha que vai repetir o fenômeno de 2003. O Brasil é outro. Por exemplo, os católicos estão votando de um jeito, os evangélicos do outro. Isso nunca foi assim, agora é assim. Os jovens estão votando de um jeito, as pessoas de mais idade estão votando de outro. O Brasil está tão fragmentado, tão fraturado, tão dividido, que vai virar, como os Estados Unidos, o terror dos institutos de pesquisa. Exemplo prático desse lado que eu estou falando. Fortaleza. Quem tiver dúvida, achar que eu estou querendo falar em causa própria, entra no Google, meu irmão, e procura ver as pesquisas de Fortaleza, que é a 5ª maior capital do Brasil, na eleição que aconteceu ano passado, 1 ano e 2 meses atrás. O nosso candidato, só para você ter ideia, eu nunca comprei instituto de pesquisa na vida. O nosso candidato a prefeito de Fortaleza, do meu partido, dormiu sábado à noite com 22 pontos de maioria nas pesquisas do Ibope, do Datafolha, e não era banco contratando, eram os institutos fazendo aí as pesquisas e tal. Pois bem, quando abriu a urna domingo à noite, 24 horas depois, ele ganhou por 3,5 da Atena. O buraco, a diferença, a margem de erro foi de 18 pontos. E isso é o que nós temos que entender, não deixar que o sistemão crie uma onda como se há 5 meses das eleições, sem debate de nada, com o país pegando fogo, o nosso povo está passando fome mesmo, Datena. Essa elite burguesa, mesmo aquela de esquerda que está de bucho cheio, não sabe o que você está falando e o que eu estou falando. O nosso povo está passando fome mesmo. O desespero hoje é o pior conselheiro e nós temos que fazer que o debate não seja um jogo de vaidade, de poder, de modelo de projeto, sabe? E que seja um diagnóstico. Por que o país que mais produz comida no mundo não consegue fazer comida chegar a um preço minimamente acessível para o povo? Por que a economia mais rica da América Latina tem o 2º pior salário mínimo, só perde para a Venezuela num desastre que está acontecendo lá? Por que faz 11 anos que o Brasil, pela primeira vez em 120 anos, não cresce? E se não crescer, 70 de cada 100 brasileiros sadios para o trabalho estão aí ou empurrados para o desemprego, ou para o desalento, que é desistir até de procurar emprego, ou para a selvageria, sabe? E o sistema brasileiro permite consertar isso. O nosso problema é a governança política vendida que nós temos de lado a lado. Eu vou dizer isso, sabe, pedindo a Deus, volta a dizer que ilumine a minha palavra. Não é só para que eu possa tocar o coração do povo brasileiro. Não é só governança, não. Tem uma série de coisas aí que o povo quer colocar. Não é só a governança que é vendida, não. Pode continuar, pode terminar. Não, mas é isso, não é só a governança, não. Meu irmão, o sistema financeiro brasileiro concentra em 5 bancos, 85 de cada 100 transações financeiras. Aí o microempresário, que está no Serasa, são 6 milhões de empresas que estão na antessala de quebrar. E fica votando nesse sistema econômico, percebe? Por intoxicação ideológica. Nós precisamos tomar de volta o Banco Central. Sabe, o Banco Central foi vendido pelo Centrão para o sistema financeiro, em plena pandemia, da Atena. Esse Lira, que está na presidência da Câmara, passou ali sem discutir com ninguém o estatuto que garante ao Banco Central. O Lula. Agora pode ser o Lira, mas antes o Lula. Claro, com o Eduardo Cunha. É a mesma coisa. Eu estou dizendo para você, o Lula botou Eduardo Cunha. O que eu estou querendo dizer, se as pessoas são diferentes, eu sei que são, eu tenho humildade para saber. Mas o sistema é o mesmo. Então, com o Lula era o Eduardo Cunha.
com o Bolsonaro é o Lira, mesma gente. Mas ele passou um estatuto do Banco Central que simplesmente o brasileiro vota para presidente da República, mas o presidente da República não manda mais no Banco Central. E o Lula se comprometeu, veja no Google, meu irmão, você que tem uma inclinação para o PT, eu não quero que você mude, veja só se eu tenho razão ou não. O Banco Central, hoje, o presidente da República não manda nele, quem manda nele são os bancos do sistema financeiro. E aí, de onde é que vem o juro? Vem daí. De onde é que vem a desvalorização do real e a inflação brasileira? Vem daí. Então, veja, você pode eleger qualquer palhaço presidente, porque o sistema realmente se apropriou das instituições brasileiras. Se eu for para lá, acaba essa mamata. O Banco Central volta a se subordinar ao Estado Nacional Brasileiro e passará a ser uma ferramenta séria de perseguir a menor inflação, porém com o olho no emprego do povo, com o olho na caristia, com o olho na prestação do crediário, com o olho no financiamento de desconto de duplicata da pequena empresa, que hoje é inviável para o Brasil. Olha, são 50 anos de jornalismo. Eu tenho cara de bobo e jeito de andar, mas eu não sou bobo. Até semana passada, a imprensa estava destacando pra caramba que o PT não aceitava o Alckmin. O PT não queria o Alckmin, que acho que estava com Covid, fez um discurso virtual lá no anúncio da chapa do Lula. De uma semana para cá, já estão dizendo que o PT aceitou o Alckmin. Isso está reverberando na imprensa brasileira. O senhor que tem voto de esquerda para caramba é o principal prejudicado com isso. Eu duvido que o PT aceitou o Alckmin. Eu não tenho dúvida que o que tinha uma semana atrás continua agora. Senão ele, com Covid, ele numa retoma de vidro ia lá e fazia o discurso do lado do Lula. Fez virtual porque senão ia ter vaia. O senhor acredita mesmo que o PT engula o Alckmin ou não? Que o petista engula o Alckmin? Porque estão vendendo isso já. Não, olha, o picolé, o chuchu agora, como não tem gosto de nada, o petista tá engolindo e tal. Eu acho que não é bem assim não, velho. Não é não. Não é não. Não é não. E outra coisa, por que o Lula está tendo que ler discurso se ele sempre foi um dos mais brilhantes caras para improvisar? Datena, misturar tartaruga com arame farpado não dá porco-espinho. Percebe? Então o arame farpado tem os espinhos, a tartaruga tem o casco, mas se você misturar tartaruga com arame farpado, não dá um porco-espinho. Pois acredita, é disso que se trata. O Lula envelhecido nas ideias, carcomido, corrompido como está repetindo exatamente o mesmo tipo de conchavo que ele fez quando botou o Michel Temer na vice da Dilma. Percebe? E a intenção aqui, meu irmão, não é nada não, é só tirar o Alckmin do caminho, tirar o Boulos do caminho para eleger o Haddad à força em São Paulo. O Lula achava naquela data que já tinha ganho, e olha que ele pode deixar o Alckmin no meio do caminho. Mas a grande questão é o seguinte, você conhece nossa Ribeirão Preto, onde eu tive a honra e o privilégio de te conhecer, apresentado pelo Dr. Sócrates. Pois bem, pergunta para o povo de Ribeirão Preto que votou no Alckmin, se eles aceitam essa virada do Alckmin virar socialista. Sabe, é meio demais, né, não? Às vezes adversários podem se reunir e tal, mas assim, sem explicar nada, um conchavão despolitizado para dizer que tudo vai ficar exatamente como está, vamos só tirar as grosserias, as aberrações do Bolsonaro, mas deixa o sistema econômico, deixa o Banco Central, deixa a política de tributos, cobrando imposto só de pobre, da classe média e de pequeno empresário e transformar o Brasil no paraíso dos super ricos. Meu irmão, pode até dar certo. Mas pode acreditar, é mistura de jabuti, de tartaruga com arame farpado. Isso dá uma aberração, não dá um porco-espinho. Olha, em primeiro lugar eu queria agradecer ao Vicente, que é assessor do Ciro, e que quando o núcleo duro do PT tentou bater no Ciro, na Paulista, disse que o Vicente é pequenininho, desse tamanhozinho. Mas não briga com baixinho, não, que eu só apanhei de baixinho na minha vida. Diz que o Vicente andou distribuindo pernada lá. Eu sou um cara muito ético, o Ciro tem que participar de um evento online e o Vicente, até para preservar os meus dentes também, porque o Vicente é um karateca impressionante,
foi para cima dos caras lá que estavam torrando a paciência do Ciro, mas é um grande jornalista. Gostei demais dele quando o conheci. E nós temos que encerrar a entrevista. Dessa terceira via que tem aí, você aceitaria algum desses caras para ser seu vice, até para aumentar o tempo de televisão ou coisa parecida, Ciro? Isso tem tratativa? É a última pergunta, pode responder rapidão, porque senão eu não vou cumprir com o meu acordo com o vice. Olha, Datena, eu tenho uma pessoa dessas aí que eu respeito muito. Ela é diferente. Ela não é uma viúva do bolsonarismo como o Dória. Ela é uma pessoa que acho que terá um papel importante, que é a Simone Tebet. Mas ela, nesse momento, está sendo traída pelo próprio partido dela. Porque o Lula está corrompendo, a mão do Lula virou isso. Onde ele bota a mão é para apodrecer. Então ele quer tirar o MDB da Simone Tebet. Quer tirar. Já está acertado com Eunício Oliveira, com Renan Calheiro, os mesmos do escândalo do Petrolão, as mesmas gente, as mesmas práticas, percebe? E eu não faço isso. Então, assim, eu só vou escolher o meu vice em julho, que é no limite aquilo que o povo me der de viabilidade, é o que vai me permitir proteger esse projeto que vai mudar o modelo econômico, mudar o modelo de governança política e derrotar o sistemão. Isso é tarefa quase impossível. Ela só será possível abaixo de Deus, se o nosso povo acordar e não aceitar que a discussão de Chico contra Mané, Maria, picanha, cerveja, anticomunismo, seja essa discussão lambanceira que não consulta nem de longe o drama da fome generalizada e da crise econômica que o país está vivendo. Ou a gente muda, ou o Brasil vai para o brejo. Ciro, ótimo dia, muito obrigado, que Deus proteja. Muito obrigado a você, se cuida, meu irmão, que Deus te proteja e a toda a nossa boa gente brasileira.